Bom, decidi fazer esse vídeo para aqueles que ainda não fizeram o trabalho 2, tá? Vai ajudar a fazer o trabalho 2, e para aqueles que já fizeram, mas não foram bem, vai ajudar para fazer a recuperação, tá? Bom, então, vamos ver aqui. Eu tenho a terceira propriedade dos radicais, tá? A terceira propriedade é quando eu tenho um radical dentro de outro radical. Tá? Então, eu tenho aqui a raiz miésima de uma raiz enésima do A. Tá? O A é um número real qualquer. É um número positivo, qualquer número real que a gente já está acostumado. O M e o N precisam ser números positivos maiores do que 1. Então, ele pode ser 2, 3, 4 e assim por diante, tá? Porque nós já sabemos que a raiz quadrada, que é a raiz que não aparece em índice, ele está oculto e o número dele é o 2. Exatamente por essa razão que o M e o N precisam ser maior do que 1, tá? Bom, isso daqui é uma igualdade. Então, significa que essa expressão equivale à mesma expressão que está ali do lado direito. A expressão do lado esquerdo equivale à mesma coisa da expressão do lado direito, tá? Isso daqui, a princípio, ele é muito teórico, tá? Então, vocês podem ficar aí confusos exatamente por conta dessa parte teórica. Mas ele nada mais está dizendo que se você tem, por exemplo, raiz quadrada de x e mais uma raiz quadrada. Como que eu posso resolver isso? Não tem como resolver, eu não sei qual é o valor do x, mas eu posso escrever de uma forma mais simples, tá? Fazendo o quê? Multiplicando os dois índices. E quando não aparece o índice, ele vale 2. Tá? Então, como que eu posso escrever isso de uma forma mais simples? Raiz quarta de x. Tá? Em algumas situações, a gente utiliza isso. Então, por isso que existem essas propriedades, que é para simplificar o nosso pensamento. Agora, nós temos a quarta e a quinta propriedade, tá? Por que eu já coloquei as duas juntas? Porque uma é variação da outra. Uma é feita a multiplicação e a outra é feita a divisão. Essa é a única diferença delas. O que caracteriza a multiplicação e a divisão são os sinais. O pontinho é multiplicação. O traço é divisão. Na quarta propriedade, então, eu vou separar numa multiplicação. E na quinta propriedade, eu vou separar no formato de fração, que significa divisão. Quando for possível de resolver, a gente resolve. Se não for possível de resolver, a gente deixa indicado, tanto a multiplicação quanto a divisão. Vou resolver os exercícios que foram para vocês, tá? Então, esse primeiro exercício aqui, ele está pedindo para escrever como um produto de radicais. Quando é possível, a gente resolve. Quando não é possível, a gente deixa indicado. Então, aqui na letra A, eu tenho raiz quadrada de 5 vezes 7. Vou já fazer a separação. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 7. Aqui não tem o que resolver, tá? Porque a raiz quadrada de 5 não é exata, a raiz quadrada de 7 também não. Então, acabou. Pronto, já indiquei como um produto de radicais. Na letra B, eu só tenho que tomar cuidado que agora não é raiz quadrada, agora é uma raiz cúbica. Tá? Então, eu tenho que deixar indicado do mesmo jeito. Raiz cúbica de A, que multiplica raiz cúbica de x. Tá? Não tem também o que resolver, não dá para simplificar nada, acabou. Aqui na letra C, agora é raiz sexta. Então, também faço a mesma coisa, deixo indicado a raiz sexta de x, que multiplica raiz sexta de y. Não tem também o que resolver, acabou aqui, é só aplicar a propriedade e deixar assim indicado. E por fim, a letra D, raiz quadrada de 2, que multiplica raiz quadrada de A, que multiplica raiz quadrada
de B. Também não tenho o que fazer, só deixar indicado. Pronto, já resolvemos o exercício número 1. Agora eu coloquei alguns exemplos que estão mais próximos do que a gente tem que fazer lá no nosso trabalho 2, tá? Eu tenho raiz quadrada de 9x. Bom, já vi que tem esse pontinho de vezes aqui, mas mesmo que não tivesse esse pontinho de vezes, tá? É multiplicação quando não tem nada entre o número e a letra. Enfim, eu preciso usar a quarta propriedade. Então, eu vou separar essa raiz. Raiz quadrada de 9 que multiplica a raiz quadrada de x. Só que aqui acontece o seguinte, raiz quadrada de 9, ela é uma conta exata. Então, eu consigo resolver. Quanto que é a raiz quadrada de 9? Aqui tem um detalhe. Raiz quadrada de 9 é 3. Eu vi muita gente fazendo isso daqui. Raiz quadrada de 9 igual a raiz quadrada de 3. Não, gente. Isso daqui está errado. Quando você já resolveu a raiz, você tem que tirar o símbolo. Ok? Então, isso daqui não está correto. A raiz quadrada de 9 é só o 3, porque é 3 vezes 3 que dá esse número 9. Ok? Então, eu vou resolver. Aqui vai ficar 3 raiz quadrada de x. Ok? Então, prestem bastante atenção e tomem cuidado lá, hein? Aqui na próxima, vocês podem perceber que não tem nenhum pontinho entre o 3 e o y ao cubo, tá? Mas se eu quiser, eu posso colocar o pontinho ali para indicar que é multiplicação. Não tem problema. Agora eu vou separar, lembrando que é raiz cúbica, não posso esquecer disso. Então, raiz cúbica de 3 que multiplica raiz cúbica de y ao cubo. Bom, no raiz cúbica de 3 não tem o que fazer, então ele permanece do jeito que ele está ali. Mas aqui no raiz cúbica de y ao cubo, eu posso simplificar, tá? Então aqui vai sumir a raiz cúbica e vai sumir o número ao cubo, vai sobrar só o y. Ok? Então, eu tenho que resolver quando acontece esse tipo de caso. Raiz cúbica de 3 vezes y. Só que para ficar mais ajeitadinho, a gente sempre coloca o radical do lado direito e o que não é radical do lado esquerdo. Tá? Então, y raiz cúbica de... 3. Desculpe a minha letra, porque eu estou fazendo aqui no celular e daí a letra fica horrível mesmo. Por fim, agora esse último, eu deixei ele até sozinho ali, porque eu tenho 3 termos, ó. 81 que multiplica x, que multiplica y à quarta. Então, eu vou separar. Raiz quarta de 81 que multiplica raiz quarta de x, que multiplica raiz quarta de y à quarta, tá? Bom, já sei que y à quarta, raiz quarta, vai desaparecer, vai sobrar só o y. Nesse x, raiz quarta de x, não tem o que fazer, ele vai ficar indicado, ok? E no raiz quarta de 81? Eu não sei se dá para fazer alguma coisa. Vou tentar fatorar esse número 81 para ver se ele fica alguma coisa elevada à quarta. Porque se ficar isso, aí é mais fácil para a gente. Tá? Então, eu vou resolver ele aqui. 81. Vou fatorar. Então, ele é ímpar. 8 mais 1 é 9. Divide por 3. Então, 3. 81 dividido por 3, 27. 27 divide por 3. 9, que divide por 3. 3, que só divide por ele mesmo, 1. Então, eu consegui fazer essa divisão, tá? E o que aconteceu aqui? Olha, a minha raiz, ela tem índice 4, tá? Então, para eu sair fora da raiz, eu tenho que pegar 4 fatores iguais. Eu consigo pegar 4 fatores iguais? Consigo, porque isso daqui, representando em formato de potenciação, é 3 elevado à quarta.
tá? Então, é exatamente isso que acontece quando a gente diz que a raiz vai sair fora. Ela não sai fora, tá? Na verdade, eu estou fazendo essa propriedade. Então, no caso, peguei os 4 fatores, vai ficar só o 3. Então, aqui, eu vou colocar bem certinho para a gente não se perder, né? 3 à quarta, raiz quarta. Vai desaparecer e vai sobrar só o 3. Nessa daqui, já desapareceu, sobrou só o y, tá? Então, o único que vai ficar com radical é o coitado do x. Então, aqui, para terminar essa continha, 3y, eu deixo aqui mais à esquerda, raiz quarta de x. Ok? Veja só, usei todas as propriedades, a fatoração para simplificar. Então, quando vocês forem resolver, façam primeiro no caderno. Quando for fazer uma prova, alguma coisa, faz no caderno primeiro. Usa lá as atividades que vocês já têm, depois vocês marcam no formulário, ok? E agora, no exercício 2, ele está pedindo para usar a quinta propriedade e resolver as raízes, tá? Então, a quinta propriedade é a da fração. Então, primeiro, eu vou separar cada uma delas, tá? Então, aqui eu vou separar raiz cúbica de 8, raiz cúbica de 27. Aqui também, raiz quinta de 32. E aqui, raiz quinta de 243. Aqui na letra C é mais fácil, porque é raiz quadrada de 81 e raiz quadrada do 100. E, por fim, raiz quarta do 625 e a raiz quarta do 2401, tá? Ele está pedindo para a gente resolver as raízes, ok? E mesmo que a gente fosse só aplicar a propriedade, a gente já tem que resolver. Porque são só números, eu preciso fazer ali a fatoração dos números e saber se eu consigo agrupar de acordo com o índice, tá? Então, eu vou fatorar o 8 e vou ver se eu consigo agrupar 3 fatores iguais. Vou fazer a mesma coisa com 27, com 32, 243, 81, 100, 625 e 2401. O raiz quadrada do 81 com o raiz quadrada do 100 é mais fácil. Isso aqui eu já vou até deixar resolvido, porque ele já é direto, né? Que número que eu multiplico por ele mesmo e dá 81? É o 9. 9 vezes 9. E a raiz quadrada do 100? É o 10 vezes 10. Tá? Então, aqui eu nem preciso fazer nada, eu já resolvi. Tá? Mas nas outras, não. Então, eu vou fazer aqui o da letra A, pelo menos. Aí, vocês tentem fazer aí as outras, da letra B. Não, vou deixar a letra A, que é a mais fácil. Vou fazer da letra D, tá? Que é raiz quarta. Ou raiz quinta. Não, vou fazer da letra B, que é raiz quinta. Daí, a letra A e a letra D vocês façam, ok? Então, vamos lá. Eu já coloquei ele ali do ladinho para ficar mais fácil da gente enxergar. Vou fatorar o 8. Divide por 2, dá 4, que divide por 2, dá 2, que só divide por ele mesmo e dá 1. Ó, cada 3 fatores, 1 vai sair fora da raiz. Então, aqui é o 2 ao cubo. Como 1 vai sair fora da raiz, já que aqui ele também é ao cubo, vou ficar só com o 2. E o 27? Mesmo caso. Vou fatorar o 27. Agora, o 27 não divide por 2, ele divide por 3. Dá 9, que divide por 3 dá 3, que divide por 3 dá 1. Bom, cada 3 fatores iguais, porque é a raiz cúbica, eu tenho um que sai fora. Então, vai sair um fator 3 para fora. Ele fica 3 ao cubo. Então, aqui o resultado, 3. Ok? Então, a nossa resposta da letra A, 2 terços. Vou fazer a mesma coisa com a letra B.
tá? Só que agora na letra B eu tenho raiz quinta do 32, raiz quinta do 243. Então, eu vou fatorar o 32. 32 divide por 2 dá 16, que divide por 2 e dá 8, que divide por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Ok? Contando os fatores, eu preciso de 5 iguais para poder sair fora da raiz. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o 2 vai sair fora da raiz. 2. Na verdade, ele não está saindo fora da raiz, lembra? Ó, raiz quinta, de 2 a quinta, a gente corta e fica só o 2. É isso que a gente está fazendo quando a gente fala sai fora da raiz. Bom, agora com o 243, mesma coisa. Ele divide por 3. 24 dividido por 3, 8. 3 dividido por 3, 1. 81. Ainda divide por 3. 27. Ainda divide por 3. 9 por 3. 3 por 3, 1. Eu preciso de 5 fatores para sair fora. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 3. O mesmo que a gente fez com o 2, a gente fez com o 3 também. Então, na letra B também o resultado é 2/3. Bom, agora só ficou a letra D, desculpe, só ficou a letra D para vocês resolverem em casa, mas eu acho que agora vocês conseguem, ok? Então, quando forem resolver a atividade, não esqueçam de prestar bastante atenção nos enunciados, assistir o vídeo se possível. Quando for resolver formulário, faz no caderno, depois marca no formulário para que não tire uma nota ruim. Beleza? Espero que tenha ajudado vocês. Beijos!